porque é que cada vez mais ouvimos falar da velhice e é um termo muito importante. Como todos nós sabemos, a nossa população está cada vez mais idosa, vivemos muito mais anos e cada vez mais temos que nos preocupar com a nossa qualidade de vida. Não é viver muitos anos, mas viver bem. E por isso é que a nossa população, e falar da velhice, nunca foi tão importante como agora. Temos um grande número de idosos, sem dúvida, mas temos que pensar o que é que vamos fazer com esses idosos. Que qualidade de vida ou o que é que podemos proporcionar aos nossos idosos para eles viverem bem e poderem aproveitar os seus últimos dias, que não sabemos quantos é que são, com qualidade. E é por isso que cada vez mais nós, profissionais de saúde, e não só falamos da velhice e achamos que é das temáticas mais importantes a falar quando pensamos em saúde e na população em geral. A sensação que me dá é que antigamente esquecíamos muito dessa parte da população. Cada vez mais temos presentes que vamos chegar a velhos, e desculpem passar essa expressão, para mim velhos é um termo bonito, é sinal que alguém que viveu muitos anos e eu quero que este meu velho, digamos assim, passar assim a expressão, tenha a qualidade de vida que merece, ou então que trabalhou a vida inteira para conseguir ter. E cada vez mais, até no nosso cotidiano, na nossa família, vemos os nossos velhos, os nossos familiares, como alguém importante. Vou fazer um exemplo muito simples e nós pensamos, ok, somos mães, temos que pôr o nosso filho na creche para ir para a escola. E os nossos pais, o que é que vamos fazer? Cada vez mais, no nosso dia-a-dia, e aqui na clínica também sentimos que os filhos, os netos, preocupam-se de, ok, o que é que eu posso fazer para o meu avô, para o meu pai, para conseguir dar-lhe o conforto, a qualidade que ele deu-me em tempos. Ele quer ir para um lar? Vamos pensar. Quer ir para um centro de dia? Pode ser uma opção. Será que é algo que se identifique? Quer ficar em casa e eu vou tentar proporcionar tudo isso? Ok, então vamos ver o que é que o meu familiar, ou seja, o meu velho, deseja passar os últimos dias, e quando nós dizemos dias, é uma forma corriqueira de falar, porque pode ser anos e até mesmo, pode ser dias mesmo ou até anos, e é muito nisso que temos que falar. E ver a necessidade e vontade, e isso é que é o essencial, que os nossos velhos, os nossos idosos têm vontade. E certamente ao longo da sua vida inteira foram referindo aos seus familiares as vontades que tinham. Vou dar um exemplo muito simples dos meus avós, e acho que falo sempre deles quando faço entrevistas. Os meus avós nunca pensaram em ir para um lar. Logo, quando chegou a altura de decidirmos o que fazer com eles, a necessidade e a vontade que eles sentiam era muito baixa. Ok, eles não querem ir para o lar, querem ficar em casa. Nós conseguimos proporcionar isso. Foi difícil, não vos vou mentir, mas a verdade é que conseguimos. E notamos a diferença dos meus avós. Claro que é legítimo e certamente pode haver pessoas que a sua vontade seja ir para um lar. E temos que respeitar essas vontades. Mas a maior parte da nossa população, principalmente a nossa população madeirense, não é esse o seu desejo. E se nós fizermos aquela pergunta aberta de ok, quando eu tiver 70 anos, onde é que eu quero estar? No lar ou na minha casa? Todos vão responder na sua casa. Aquela casa que trabalhamos a vida inteira, que trabalhei tanto para construir e agora que eu posso usufruí-la, vou para um lar. Faz-nos pensar sobre isso e acho que é importante também vermos a vontade e falar da velhice como algo presente no nosso dia-a-dia. Na sua casa, com conforto, com adaptações, se for a sua vontade, claramente que sim. E isto pensando, claro que muitas vezes falam da solidão do idoso, do viver só, mas muitas vezes nós temos que pensar, ok, então como é que nós vamos combater isso? É que às vezes a solução de colocar isso no centro-dia, num lar ou noutras estruturas, também pode não ser a vontade do nosso familiar e isso também levar à tristeza, ao isolamento social, à desilusão, e isso também não é positivo, não lhe vai dar a motivação de viver. Porque não fazer a estratégia ao contrário, tentar arranjar suportes e, se a vontade do meu familiar ficar em casa, ver como é que eu consigo ter essas estratégias em casa. Ok, eu preciso de uma cuidadora, quantas horas por dia? O meu avô, o meu pai até autónomo precisa só de reabilitação e de alguém que ele saiba, ok,
Todos os dias eu tenho a menina Maria que entra-me pela porta e vai-me dizer bom dia, vai-me preparar a refeição, vai cuidar de mim. Ok, então eu tenho que me garantir até o outro dia, vou-me fazer as coisinhas porque já sei, senão ela vai chegar e vai dizer então, Sr. José, não fez a atividade que estava prevista. Isto também dá motivação aos nossos idosos que estão em casa a saber, ok, no dia a seguir eu tenho alguém e tenho que mostrar trabalho feito. E então isso também dá-nos motivação de viver. E às vezes o que é que nós vemos? A estratégia ou a necessidade de colocar num lar, às vezes também tira-nos a autonomia. Ok, eu agora já não posso escolher. Não posso escolher quem é que cuida de mim. E isto é das coisas mais importantes que me faz refletir e muitos, quando comecei esta caminhada de falar da longevidade, do envelhecimento ativo, foi muito neste sentido. Isto, dar qualidade de vida aos nossos idosos é pensar, ok, se eu estiver numa instituição, eu não posso escolher a pessoa que me vai dar o banho. Eu não posso escolher a pessoa ou a refeição que eu quero comer. Ou seja, temos regras e temos que cumprir. A vantagem de estar em casa é, ok, eu já conheço a menina Maria, eu sei que é sempre a menina Maria que me vai dar o bem. Isto dá-me uma segurança e a intimidade que acaba por ser quebrada, que é uma pessoa a me dar o bem, acaba por atenuar porque é sempre a menina Maria que me vem dar o bem. E isso é das coisas mais bonitas e também a confiança que transmitimos às pessoas de, ok, então, como é sempre a menina Maria, eu vou deixar que ela cuide de mim. E isso é muito importante. O envelhecimento ativo é das coisas que mais se ouve falar como algo essencial. E quando falamos de envelhecimento ativo, muitas pessoas dizem mas eu ainda tenho 30 anos, vou falar de envelhecimento ativo. Sim, aos 30 anos vamos pensar, porque geralmente, e isto é um dito antigo dos nossos avós, que nós vamos escolher no futuro o que vamos plantar hoje. Então, se eu quero ter uma velhice plena e ativa, eu tenho que começar aos 30 anos a ter bons hábitos de vida, praticar exercício físico, tentar cuidar da minha saúde através da prevenção. Por isso, aos 30 anos, eu já tenho que pensar, ok, quando eu tiver 65, 70, 75, como é que eu quero estar? Quero ser uma pessoa autónoma? Logo, se eu quero ser uma pessoa autónoma, tenho que pensar, eu tenho que começar a praticar exercício físico já. Quando tiver 60, 65, tenho que continuar a minha atividade física. Tenho que pensar, ok, preciso de uma alimentação equilibrada. O que é que eu posso cortar? Preciso ser seguida por um médico e nós, às vezes, nas casas dos 30, falo por mim e penso logo, eu sou saudável, porque é que eu vou ao médico? Tenho que ir ao médico porquê? Não, um médico às vezes tem que ser visto como alguém que será o nosso amigo ou conselheiro de todas as horas. Vai-nos fazer um certo acompanhamento preventivo que vai nos ajudar a adequar a nossa alimentação, o exercício físico, algumas coisas que vão surgindo no nosso dia-a-dia que nós acabamos por desvalorizar. Para quê? Para esses pequenos sintomas não agravarem e quando chegar à altura de, ok, agora surgiu uma patologia, o que é que eu vou fazer? A reação ou a minha reação a essa patologia será diferente porque eu já estou preparada. Eu já sei que, ok, eu abusei, eu tenho tendência a ter a glicemia mais alta. De facto, o meu médico já avisou que eu tenho que ter cuidado com a alimentação. Começo a ter cuidado, começo a praticar exercício físico. Quando chegar à altura de, ok, todos estes hábitos não são eficazes e eu preciso passar para a medicação, a minha aceitação à doença será muito mais fácil. E é muito isso que nós falamos. Quando falamos de envelhecimento ativo, é começar desde cedo a preocupar-nos com a nossa saúde. É querer envelhecer bem, mas saudável. Quando nós falamos do nosso idoso, e pronto, eu tenho 30 anos, e pensando, quando eu tinha 10, o meu bisavô, que morreu com 100 anos, se eu for a pensar, como é que ele morreu? Ok, o meu bisavô durou 100 anos, mas já há alguns anos que estava dependente, numa cadeira de rodas, até comunicava e interagia connosco, com os bisnetos, com os netos e com os filhos. A verdade é que se eu pensar no idoso de agora, e recentemente nós temos uma senhora com 100 anos que é autónoma, necessita só de supervisão. Tem o seu quadro demencial, não vou dizer que não, mas é uma pessoa que consegue interagir connosco, consegue sair, vai ao café. Se nós conseguirmos darmos tarefas simples, consegue as executar. Então, temos dois exemplos de idosos com a mesma idade, em que, a alturas diferentes da vida, têm um comportamento completamente diferente. Temos uma senhora de 100 anos, que apesar do seu quadro demencial, consegue ser autónoma, e tínhamos o meu avô, há 20 anos atrás, que estava numa cadeira de rodas há 20. Isto faz-nos pensar qual é o idoso de hoje. E no idoso de hoje, o que é que acontece também? São idosos cada vez mais instruídos, mais curiosos, que querem mesmo aprender. E
E vou-vos dar um exemplo também muito simples, que é, por exemplo, a tecnologia dos nossos idosos. A minha avó, com 93 anos, agora não quer saber de tecnologia, mas, por exemplo, nós temos anos utentes com 88, 84, que adoram a tecnologia. Dou sempre este exemplo deste meu utente, que é, ele, ao ano passado, falava-me da inteligência artificial. Estamos a falar de uma pessoa com 85 anos que falava-nos da inteligência artificial. Por isso, o idoso de hoje é um idoso instruído que quer aprender, que quer se desenvolver, e nós, profissionais de saúde e mesmo de sociedade, temos que proporcionar isso. Não é aquele idoso, e aqui eu faço o ressalvo de, ok, há idosos que gostam destas atividades e devemos continuar, mas nós cada vez mais temos um leque de idosos que não quer ir para um centro de dia e pintar, quer ir para um centro de dia e fazer jogos lúdicos, de estimulação cognitiva, de interagir, de ler o diário, de fazer passeios, mas os passeios não é só passear, é com alguma vertente cultural. Ok, vou ver este museu, vou participar numa palestra, vou ir ao teatro ver uma peça. São cada vez mais idosos que têm os seus objetivos e os seus gostos e temos que respeitar isso. Não é aquele idoso que, olha, vamos jogar às cartas. Jogar às cartas é ótimo e é um treino de estimulação cognitiva e de entretenimento incrível. Mas os nossos idosos de hoje em dia querem mais. E vamos pensar, daqui a 40 anos eu serei idosa, eu vou querer pintar? Não, eu vou querer fazer outras atividades, eu vou querer estar talvez no iPad, talvez a ver televisão, a fazer passeios diferentes. Então vamos preparar os nossos idosos, a nossa velhice, então vamos prepará-los já. Vamos estudar atividades que eles gostam, vamos estimular com a tecnologia, vamos procurar atividades que sejam úteis para eles. Não infantilizar, mas de certa forma adequar à população que nós temos à nossa frente. E isso é a velhice de hoje em dia e temos uma diferença. Eu já trabalho há 10 anos e eu noto a diferença dos idosos de há 10 anos atrás para os de agora. E a exigência, o conhecimento e a procura que eles têm agora é completamente diferente. E temos que acompanhar. Cada vez mais esse paradigma, e eu acredito piamente que a preocupação a nível também governamental, que a realidade e as necessidades dos nossos idosos está cada vez mais presente. E cabe também, por parte de todos, a esta prioridade. Acho que caminhamos para esse sentido e acho que é muito isso que irá decorrer. Teremos que começar a ver isto como uma prioridade. A nível da saúde, do social, a nível também governamental. Por isso, acho que caminhamos mesmo para que isso aconteça, em que tudo seja proporcionado para conseguir ter o nosso familiar onde ele quer estar. E acho que é isso que é essencial.